Ei pessoal, hoje a gente vai falar de funções executivas. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou Mariana Mafra, sou terapeuta ocupacional, formada pela UFMG, tenho formação complementar em desenvolvimento infantil, faço atendimentos em reabilitação neurológica tanto na pediatria quanto na gerontologia. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição das funções executivas. As funções executivas são habilidades que regulam a atenção e são importantes para manter objetivos e informações na nossa mente. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente abstém de responder alguma distração do ambiente ou alguém que entra no ambiente. Outro exemplo é quando a gente se controla as nossas frustrações, quando a gente controla nosso comportamento, quando a gente reflete sobre o passado e quando a gente planeja o futuro. As pesquisas ultimamente, elas caracterizam as funções executivas como um conjunto de habilidades da nossa atenção que envolve na nossa resolução de problema de forma consciente. As funções executivas também, ela possibilita o sujeito a planejar, monitorar, direcionar e sequenciar os nossos comportamentos de forma voluntária, a fim de alcançar objetivos específicos. As funções executivas, elas são divididas em 3 habilidades. Uma é o controle inibitório, a outra memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Outras habilidades envolvidas nas funções executivas é o planejamento, que é a nossa capacidade de organizar os procedimentos para executar uma tarefa, a tomada de decisão e a nossa fluência verbal. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada habilidade. O que é o controle inibitório? É a nossa capacidade de inibir respostas dominantes ou automáticas, de forma consciente. Um exemplo que eu já disse, lá atrás, que é a nossa capacidade de ignorar as distrações ou interromper um enunciado de forma voluntária. O controle inibitório, ele tem a capacidade de cancelar comportamentos predominantes ou automáticos em detrimento de comportamentos mais adequados para a situação. E dessa forma, a gente consegue controlar melhor nossa atenção, nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? É a nossa capacidade de armazenar, manter e manipular as informações temporariamente, a fim de a gente conseguir articular ela mentalmente, para a gente conseguir realizar uma tarefa cognitiva. E ela atua também integrando estímulos do meio com o nosso conhecimento armazenado da nossa memória de longo prazo. A memória de trabalho também, ela é importante não só na leitura de palavras, mas como na compreensão do que a gente está lendo. A memória de trabalho nessa leitura, ela é importante para a gente conseguir manter os detalhes da história na nossa mente, para a gente conseguir assimilar uma história coerente na nossa mente. A flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de pensar em algo de várias maneiras. Por exemplo, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, da forma com que ela está pensando, ou quando a gente consegue resolver um problema de matemática de formas distintas, de várias formas. Essas habilidades que eu acabei de dizer para vocês, elas também podem ser conhecidas como habilidades neurocognitivas. Por quê? Porque essas habilidades, elas envolvem circuitos neurais na nossa região do cérebro, do córtex pré-frontal e também em outras regiões cerebrais. Sendo assim, dessa forma, as funções executivas, elas exigem um engajamento, uma repetição, um sequenciamento sempre repetindo e realizando atividades que exijam essas habilidades das funções executivas para que aumente esses circuitos neurais e essas funções executivas sejam ativadas novamente em um futuro. As funções executivas também, elas têm grande influência no desempenho acadêmico do sujeito. Elas estão ligadas ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento emocional, comportamental e social dessa pessoa.
Podemos dizer então que pessoas que têm as funções executivas comprometidas, elas vão ter dificuldades na hora de planejar, organizar, na hora de conduzir, na hora de monitorar qualquer tipo de atividade acadêmica. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula e espero que todas as informações tenham agregado na vida profissional de vocês. Obrigada!